Pai, hoje chego à metade da semana e percebo quanto tens cuidado de mim. Eu te agradeço por cada livramento, por cada oportunidade e até pelos desafios, pois sei que são instrumentos para o meu crescimento. Senhor, me dá forças para continuar firme, mesmo quando as respostas parecem demorar. Sei que o teu tempo é perfeito, e no momento certo, tudo acontecerá da maneira que planejaste para mim. Que esta quarta-feira seja cheia da tua presença e que eu saiba reconhecer as tuas bênçãos em cada detalhe. Abençoa minha vida, minha família e todos que precisam de ti. Em nome de Jesus. Amém. Curta, compartilhe e se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem a sua fé. JL Mensagem, a inspiração que você precisa, conectando corações e inspirando vidas.